Se você achar que é importante, você sempre vai encontrar tempo. Essa frase eu defino meu convidado de hoje, meu amigo querido, o homem que tem tempo para tudo, Fernando. Eu não conheci aos meus 65 anos de idade alguém que tenha tanto tempo para tudo. Qual é o segredo, Fernando? Puxinho, primeiro um prazer estar aqui no seu podcast. Você sabe como eu te admiro, como eu te quero bem, você, sua esposa Adriana, seus filhos, uma linda família e um Obrigado. empresário muito competente. Já acompanhei muitas entrevistas interessantes no seu podcast e hoje para mim é uma honra estar aqui gastando esse tempo precioso, batendo esse papo gostoso com você e com todos os nossos admiradores, amigos e ouvintes. Ah, Fernando, obrigado. Fernando, eu vou começar com a primeira pergunta, que aí a gente tem uma produção que dá uma checada, avisa que nós vamos entrevistar aqui. E a primeira pergunta é: como foi a sua experiência na vida pública? Foi a primeira? Foi a primeira e foi muito positiva. Eu Olha que tinha beleza. uma imagem não muito positiva de vida pública. Nós, do setor privado, normalmente temos aquela imagem de que você, na vida pública, trabalha muito, ganha pouco e não consegue fazer tudo o que tem desejo. Isso é normalmente o que acontece na vida pública. Então, o orçamento é sempre limitado, o prazo de trabalho é muito curto, e muitas vezes você não consegue andar com determinados projetos, você tem a burocracia do poder público, da legislação, muitas vezes não depende só da tua área de trabalho, da tua secretaria, exemplificando, você vai lá, faz um projeto, publica o edital para um projeto e, de repente, vem um protesto, uma decisão judicial suspendendo aquela licitação e aquilo fica parado por prazo indeterminado. Então, essa sempre foi a imagem que eu tinha da vida pública. E eu mudei, Agostinho. Eu mudei. Verdade, verdade. Mudei positivamente. Encontrei pessoas muito comprometidas com a vida pública. Encontrei um trabalho muito sério na vida pública e consegui, junto com várias outras pessoas, realizar em um curto período de tempo. Olha, Claro que nós, eu posso dizer isso, demos sorte de fazer parte de uma gestão que teve sob comando uma pessoa que veio da vida privada e um trabalhador como você, uma dessas pessoas que dorme 4 horas por dia e as outras 20 horas por dia pensa em trabalho, que é o João Dória e o Rodrigo Garcia, que também um ótimo trabalhador, uma pessoa que conhece o estado de São Paulo como poucas pessoas. Então foi uma experiência muito rica, mas porque eles fizeram a lição de casa, é o que a né? gente Então, lê, é o que a gente lê aqui, é, viu, Fernando? Agora, uma coisa interessante, você vem de uma família de jurista, bem-sucedido, você é um jovem bem-sucedido, bonito, elegante, galã. Você pega uma pasta, Justiça e Cidadania, que normalmente eu conheci os seus colegas anteriores, é uma pasta que eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas ela tem uma sofrência, né? A nossa audiência que nos assiste aqui, Fernando, conta um pouquinho para eles o que é uma Secretaria de Justiça e Cidadania. Acho que as pessoas não têm noção do é gigante verdade. que é a secretaria. Em muitos estados, você tem uma mesma secretaria que engloba a Secretaria da Justiça, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, a de Administração Penitenciária é onde estão os presídios, a de Segurança Pública é quem comanda a segurança pública e combate a criminalidade, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Polícia Científica, e a Secretaria de Justiça é aquela que defende os direitos humanos, o direito à cidadania, os direitos civis, é aquela que faz o relacionamento institucional entre Poder Executivo e Estado e as autoridades públicas, principalmente ligadas ao mundo jurídico. Então, faz aquela interface com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a OAB, com a Defensoria, com a Assembleia Legislativa. Enfim, é uma secretaria política, mas, ao mesmo tempo, é uma secretaria muito social, porque ela defende as minorias, ela combate a discriminação, ela abre processos administrativos para punir quem pratica LGBTfobia, quem pratica discriminação racial, quem pratica discriminação à mulher. Foi na nossa gestão que nós criamos a legislação que pune quem pratica discriminação à mulher.
qualquer tipo de discriminação, que é diferente da violência doméstica. Sim, sim. Violência doméstica é quem agride a mulher fisicamente ou verbalmente e pratica crime de violência doméstica. Perfeito. Mas muitas vezes uma mulher ela é discriminada sem ser vítima de violência doméstica. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa que tem uma mulher e um homem com o mesmo cargo, mesma competência, o mesmo tempo de trabalho e o salário do homem é maior que o da mulher. Ou a mulher não tem as mesmas oportunidades do homem. Esse é um caso de discriminação à mulher. Então, é um trabalho muito intenso. Nós também conseguimos implementar a tornozeleira eletrônica nos casos de violência doméstica, que é uma opção que o Poder Judiciário agora no estado de São Paulo passa a ter para prevenir e, sem dúvida nenhuma, para salvar vidas. Ô, Fernando, uma coisa interessante é que o tamanho da Secretaria de Justiça e Cidadania compatível, por exemplo, com o tamanho do estado de São Paulo. O que está embaixo da Secretaria de Justiça, o que estava embaixo da sua Secretaria de Justiça e Cidadania, dá um pouco de... Quais eram os órgãos que você tinha que administrar ali e cuidar? Agostinho, eu falo que a Secretaria da Justiça e da Cidadania, ela tem o tamanho do governador e do secretário da Justiça e da Cidadania. Porque ela é uma secretaria desse tamanho, pequenininha. Eu vou te dar números. A Secretaria da Justiça no estado de São Paulo tem cerca de 180 servidores. A de Segurança Pública tem 135 mil. Caramba. Aí você tem as autarquias vinculadas à Secretaria da Justiça, a Fundação Casa, que cuida do menor infrator, de 18 anos. Eu fui o presidente. Ela tem 10 mil servidores. Então, ela tem infinitamente um número maior que o da Secretaria de Justiça e Cidadania. Você tem o PROCON, você tem o IMESC, Instituto de Medicina e Criminologia, que faz as perícias. Você tem o ITESP, agora já está na Secretaria da Agricultura, mas o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Então, a secretaria em si, ela é muito pequena, ela é enxuta. Então, ela cuida da política pública de combate à discriminação, de campanhas educativas, de processos administrativos punitivos, mas é a cara do secretário. Então, é o secretário que dá um ritmo àquela secretaria ou não. Eu tive a felicidade de ser um secretário com bastante visibilidade, de defender as pautas, de combater a intolerância. E a nossa secretaria existia sempre o monitoramento da Secretaria de Comunicação, da SECOM, sobre as secretarias que mais tinham visibilidade, as secretarias que mais apareciam na mídia, que falavam com a população. E a Secretaria da Justiça, muitas vezes, era a número 1. Número 2, porque tem temas. Você falar numa gestão com pandemia, é evidente que a Secretaria da Saúde vai aparecer muito. Sem dúvida. Você falar de segurança pública, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, o problema da criminalidade é constante. 24 horas. É uma secretaria que está toda hora com notícia no ar. Mas a da Justiça, ela depende do secretário movimentar. E quanto mais você fala com a população, mais a população passa a perceber os serviços que o Estado oferece. O serviço oferece centenas de serviços, Centro de Integração da Cidadania. Ele faz serviços sociais, ele é como se fosse até um poupa-tempo, de fazer a documentação gratuita ali para a população, mas ele tem serviços sociais importantíssimos. Ele faz captação para emprego, ele faz cursos de capacitação, alguns têm dança, esporte, entrega cestas básicas, enfim. É muita coisa acontecendo. Casamento comunitário. O último casamento nós fizemos para mais de 300 casais. Então, é uma secretaria muito, muito interessante. Eu, como neto de advogado, Agostinho, filho de advogado e professor, e filho de advogada, ou seja, eu brinco que eu já respirava direito no meu berço. Eu já falava de direito humano, talvez antes de papai, quando eu comecei a falar. Então, de repente, eu ter a honra de ser, ou de ter sido, secretário da Justiça e Cidadania, no estado de São Paulo, com 46 milhões de brasileiros, é uma honra muito grande. É uma coisa destacada, mas eu quero pegar essa coisa destacada, porque das marcas que você deixou, e olha que eu conheci pelo menos uns 10 secretários antes de você, pelo relacionamento, nasci nessa cidade, é a sua alegria em dizer dessa honra, o seu sorriso de dizer, eu adorei estar lá, porque, Fernando, é uma secretaria que tem uma sofrência, como eu digo aqui, e assim, de recursos, de orçamento.
E o que você atribui, assim, que foi o divisor de água? O Fernando estava afim de fazer uma devolução à sociedade, aceita o convite, mas o que para você foi esse prazer de ser secretário? Como é que funcionou? Não é que não funcionou nos outros colegas seus anteriores, todos amigos nossos queridos, que merecem parabéns. Mas o que foi diferente? Eu acho que o que transformou a secretaria e o próprio governo numa gestão diferenciada foi a trágica pandemia da Covid-19. Então, quando eu entrei no ápice, naquele número elevadíssimo de contaminações e de falecimentos, e eu tinha que, naquele momento, transformar os serviços públicos até ali, realizados presencialmente, em serviços à distância e, posteriormente, híbridos. Então, acho que esse foi o grande desafio. Você tinha muitos servidores com mais idade, com doenças que se encontravam ali recolhidos em casa. Então, já era uma secretaria enxuta, com grande parte em casa, sem possibilidade de realização ali de serviços. Então, eu investi muito na tecnologia, investi muito nessa transformação dos serviços, e aí você potencializa a prestação de serviço à população. Eu vou te dar um exemplo. De repente, nós tínhamos no SIC Zona Leste um curso de costura. E um curso de costura tem lá aula 2 vezes por semana para, no máximo, 20 alunos. No momento em que eu torno esse curso híbrido, eu não atendo só as 20 pessoas que têm que sair de casa, que têm que ir ali para o local da realização do curso. Eu atendo um número infinito de pessoas. Se a pessoa tiver a máquina de costura, se o curso precisar da máquina, e ele tiver em casa e tiver um celular ligado numa internet, um computador ligado numa internet, ele realiza o curso. Sim. De qualquer local do estado de São Paulo. Então, a gente potencializou os números, eles foram aumentados vertiginosamente em razão da gente ter transformado grande parte dos serviços que eram presenciais e a população sofrida, a população ia presencialmente para marcar um curso. Aí ia até lá, marcava, olhava, não tinha. O senhor tem que ir no outro SIC do litoral. Aí ele ia no SIC do litoral, acabou, já se inscreveu. Hoje ele pega o aplicativo, tem esse curso aqui presencial, nessa data, se inscreve. A distância, e gratuito. Igual, gratuito. E essa comunicação, eu acho que eu consegui, eu insisti muito na comunicação. Então, 1, 2 vezes por semana, existia o estúdio da SECOM no Palácio dos Bandeirantes, que ficava ali no subsolo. Eu, 1, 2 vezes por semana, passava 3 a 4 horas conversando nas rádios. Eu cheguei a bater mais de 20 rádios num dia, no interior afora. Então, sobre determinado tema, hoje nós vamos falar sobre a Coordenadoria de Política de Defesa da Mulher. Hoje nós vamos falar sobre a Coordenadoria de Política de Defesa da População Indígena e Quilombola. Então, a pauta é essa. Hoje nós vamos falar do Centro de Integração da Cidadania. E aí você ia. E aí você conversava com a população, você dava os telefones, canais de denúncia. O número de denúncias aumentou muito. Você teve muito número de denúncias. Os processos. A grande mídia. Por conhecer o processo. Eu criei mecanismos de tornar as audiências online dos processos. Processos administrativos na secretaria eram morosos. Então, com a possibilidade de audiências online, pessoa que tinha que ir lá, não ia, demorava 1 ano para realizar uma audiência, a audiência está marcada naquela data, ele comparece online, realiza, prazo para instrução, prazo para decisão, prazo para recurso do secretário, que a gente analisava em segunda instância esses processos administrativos. Então, e tive a sorte de ter um governo que fez a lição de casa, fez a reforma previdenciária, fez a reforma administrativa, enxugou. Eu fiz 2 programas de demissão incentivada, então eu saí de 12 mil servidores na Fundação Casa para 10 mil. Buchinho, isso representa uma economia de 100 milhões de reais ano de folha. Que eu reduzi, porque como diminuiu o número de jovens que recebiam as medidas socioeducativas, eu diminuía os centros, eu suspendi as atividades de centros. Então, eu suspendi 35 centros que não precisavam serem utilizados e continuei com uma lotação abaixo da lotação máxima. Então, a minha média era de 60% a 65% de ocupação. Eu fiz gestão. O que aconteceu? Sobrou dinheiro. O
que aconteceu? Eu consegui investir. Quer dizer, Fernando, você... Então, o governo do Dória, você pedia e você fazia. Você tinha um planejamento. Você tinha planejamento, só que tinha uma regra. O secretário que tinha ideia, que tinha projeto e que queria fazer, ele recebia orçamento para fazer, mas ele era cobrado. Isso é importante. Ele era cobrado, ele tinha a data, a gestão, ele tinha né? prazo. É gestão. Gestão. Era tudo monitorado ali. O Rodrigo ficava ali com o iPad e toda a reunião de secretariado que nós tínhamos segunda-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, você tinha as cobranças e aparecia, era tudo monitorado. Você tinha os prazos. Que era o Rodrigo, vice-governador, que coordenava, você né? tinha os prazos, se passava do prazo, acendia a luz amarela para o teu projeto, e se passava um pouco mais, a vermelha. E ali ele te chamava na frente de todos os Eu tive a oportunidade de participar como convidado algumas vezes, eu fiquei surpreso. Eu lembro. Fernando, uma coisa que é interessante para a gente concluir esse bloco aqui da tua participação no governo, ficou alguma frustração, alguma coisa que você falou assim, eu pensava que fosse diferente? Alguma coisa marcou? Essa pergunta é para passar para a nossa audiência o seguinte, se tem alguma coisa que falou, poxa, eu esperava que fosse diferente. Não, eu construí excelentes amizades, a experiência foi muito rica. É claro que num primeiro momento, quando você tem um projeto com uma possibilidade de segmento desse projeto, e aí nós tínhamos ali o vice-governador, que ali virou governador e era candidato à reeleição, o Rodrigo Garcia, no momento em que ele não ganha a eleição, você sente ali uma certa tristeza e uma certa frustração. Mas como eu sou uma pessoa que respeita a legislação, que respeita um Estado democrático de direito, que sou favorável às eleições e à escolha do povo, dos seus representantes, fico muito feliz em que seja assim. Fiquei muito feliz com a escolha do Tarcísio. Acho que é um homem trabalhador, acho que é um homem sério, acho que é um homem competente. E fico mais feliz ainda da gente ter entregue para toda a sua equipe um governo pronto, né, para continuar esse trabalho para a população. Isso é um processo interessante. Na verdade, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, eu amo o meu povo, eu amo o meu país, eu amo o meu estado, eu amo a minha cidade. Então, eu torço para dar certo. Eu torço para dar certo na prefeitura, eu torço para dar certo no governo estadual, eu torço para dar certo no governo federal. E o que a gente puder ajudar como brasileiro, Agostinho, a gente vai ajudar. E você tinha uma marca lá, eu me lembro algumas vezes que foi ao Palácio visitar alguém, eu fazia as visitas de cortesia, que o Fernando ele era o secretário que saía no elevador mais feliz do que chegou. E todo mundo brincava. Ele é um secretário que sorriu o dia inteiro, ele chega feliz, ele cumprimenta todo mundo e estava feliz numa pasta complicada como essa. Mas, Fernando, eu queria agora fazer uma colocação para você, assim, como pode, e você fez parte de um grupo dos sonhos de secretários que vieram, na grande maioria, ministros de Estado. Foi um grupo de notáveis. Notáveis, veja você, sua família, quer dizer, a última coisa que acho que você precisava era ser um secretário de Estado e sai feliz, correto, honesto. Quer dizer, as pessoas acham que vai para lá porque tem alguma outra intenção, ao contrário. E você e vários colegas seus, para não cometer o erro, a grande maioria, se não todos. Agora, este governo que você participou, esse Dream Teams, perdeu tudo. Qual é a explicação perdeu tudo no estado de São Paulo? O grupo jogou o campeonato inteiro, cumpriu as tabelas inteiras, e vocês, homens honestos, honrados, estão todos aí, sempre como você, sorrindo, feliz, evidentemente, é a regra do jogo. Mas o que aconteceu nesse processo, Fernando? Agostinho, eu, de fato, quando entro na primeira reunião de secretariado e olho para um lado, vejo o ex-ministro, olho para o outro, vejo o ex-ministro, ex-secretário, ex-deputados, governador, vice-governador, aquela sala cheia. Eu falei, realmente, eu estou trabalhando com uma equipe de notáveis. E a equipe, de fato, trouxe muitos resultados positivos em todas as áreas. Você pega a economia, foi há mais de 20 anos a economia nacional sempre superava o crescimento da economia estadual. Na nossa gestão nos 4 anos, a economia estadual bateu a economia federal. Inclusive com pandemia, com dificuldades. Teve um ano que o governo federal
foi abaixo e o nosso foi acima. Então, economia foi muito bem, educação, sem dúvida nenhuma, o que se criou de escola, o que se reformou, período integral, aula de inglês, segurança pública, com o aumento do salário dos policiais, da saúde, com vacinação, com compra de viaturas, de armas. Os números são impressionantes, 50 bi num caixa, É inacreditável. despoluição do Rio Pinheiros, Museu do Ipiranga. É Então, quando inacreditável. você olha, você fala, nossa, fizemos a lição de casa administrativamente falando. E hoje, eu tenho até um pensamento sobre política. Política, você tem duas situações. Você tem gestão e tem narrativa. Tem fala, tem discurso. O que impacta a população? No passado, eu diria que era a gestão pública. Então, se você fizesse, o povo reconhecia aquilo passava a ser importante e aquilo resultava em voto. Hoje em dia, Agostinho, esse exemplo do que aconteceu conosco é um exemplo do que eu não sei se a gestão em si passa a ser a coisa mais importante ou a narrativa, a conversa com a população. A população se identifica com pessoas. Ela se identifica com o jeito da pessoa, ela se identifica com o que aquela pessoa pretende fazer, com o que ela acredita naquela pessoa. Então é isso que acontece. O palácio, você acha que o palácio ele ilude, ele cria vou fazer uma figura. Ele cria um rei, ele cria uma situação assim, eu posso tudo. Como é que o palácio se comporta com esse problema social, com essas coisas que a gente via? Não, pelo contrário, eu acho que há uma dificuldade em, como gestor público, você conseguir passar para a população tudo o que você faz. Por mais que nós nos comunicássemos, a população desconhece 80% dos serviços públicos realizados. Até porque, muito cá entre nós, notícia boa normalmente não é divulgada. Não. É divulgada a tragédia. Exatamente. É divulgada a notícia ruim. Então é difícil você conseguir comunicar uma boa gestão. Isso não é só no estado de São Paulo, não. Isso é nacional. Isso é nacional. Então é complicado. Vamos dar exemplos de políticos importantes. Você pega o Collor de Mello, no passado, era o caçador de marajás. Era uma narrativa. Qual era a experiência dele na gestão pública? Não tinha. Não tinha. Era o caçador de marajás, era um homem que ia revolucionar, ia modernizar o Brasil. E aquilo foi no gosto da população. Foi no gosto da população. Bolsonaro. Você visualiza o Bolsonaro em campanha, e o que você mais lembra dele em campanha? Mito. 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 Aquilo transformou o país. Ele ia nos locais, era impressionante como o povo queria ver o mito. E aí você tem esse mesmo exemplo. Você tinha, ao mesmo tempo, um Geraldo Alckmin, um político competente. Não estou aqui criticando o Bolsonaro. Estou dizendo que era uma pessoa sem experiência política. Como eu, quando entrei na secretaria, não tinha experiência de vida pública nenhuma. Um Geraldo Alckmin com uma história de vida pública, uma história irretocável, 4 vezes governador do estado de São Paulo, o governo mais importante do país, em orçamento, em população, governos bem avaliados, com vários partidos apoiando o partido, com televisão, com mídia. Na outra eleição tinha chegado ao segundo turno, quase se tornou presidente, e de repente a narrativa mito, mito, mito ganhou da gestão pública. Então, a política hoje em dia, ela é muito difícil. É difícil você prever o que vai dar certo, com quem a população se identifica. Ela pode se identificar com uma gestão. Ela pode pegar aquela pessoa e falar, esse é um ótimo gestor público, eu adoro, ele faz, a coisa acontece, eu gosto e vamos em frente. Não te parece que essa informação antecipada demais, eu assumi um posto, olha, agora eu vou, daqui 6 anos vou ser presidente, essa antecipação do processo eleitoral não atrapalhou também esse Dream Team? Fala assim, peraí, vamos governar, vamos entregar um governo, assim, claro, vocês transferiram um governo, eu quero crer que o governador Tarcísio, que
pode estar nos ouvindo aqui, ele deve estar muito satisfeito, que me dá a impressão, e eu tenho certeza disso, que foi entregue o melhor governo da história para um sucessor. Eu não estou aqui falando mal dos anteriores, até para não criar... Mas me dá essa sensação. Então, a presença que a pergunta que se faz presente é: faltou ou foi exagerada a conversa com a mídia e diminuiu a conversa com a população? A população sabia o que ia acontecer? A mídia estava divulgando o que estava acontecendo de verdade? Aquele excesso de entrevistas no Palácio, na pandemia, aquilo não te parece que tumultuou um pouquinho o jogo durante a pandemia? Agostinho, é difícil falar sobre o que foi feito acertadamente e o que não foi feito acertadamente. Depois de ter ocorrido, né? Depois de ter ocorrido. O que a gente pode dizer, e aí eu sei que você está falando do ex-governador João Dória. Querido amigo, mas é que a crítica... Você sabe que, não te cortando, já o fiz, mas é que nós estamos no ar com uma grande audiência que a gente tem, e jovens. A gente gosta do João, a gente até se frustrou com esse processo. Mas a gente ouve tanta gente falando, poxa, ele falou demais. O excesso de informação é desinformação. Quer dizer, agora é fácil falar. Mas ele estava bem intencionado. Pandemia. O que a gente ouve hoje, né, é que o João tem uma mentalidade do setor privado. Então, ele é uma pessoa rápida, uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que faz acontecer. Então, se você visualizar uma empresa, e essa empresa, de repente, tem um acidente grave, uma grande tragédia, uma crise, qual é o papel do CEO da empresa? Ir à frente da empresa, assumir aquela responsabilidade, ser o protagonista e comunicar as notícias ruins, comunicar o que estava sendo feito e superar aquela situação ruim. Perfeito. Essa é a mentalidade de um gestor do setor privado. No setor público, a gente ouve situações diferentes dessa. A gente ouve que o político, muitas vezes, não deve nem dar notícia ruim. A notícia ruim, ela chega naturalmente. Nem comente. Então, hoje, as pessoas dizem, ele não deveria ter feito tanta coletiva, ele não deveria ter feito tanta notícia ruim. Isso pode ter prejudicado? Pode. Mas é uma somatória de fatores que, evidentemente, para algumas pessoas podem ter sido equivocadas, para outras pessoas que naquele momento se encontravam em casa, sem saber o que estava acontecendo, e recebiam dele uma informação, um plano São Paulo, uma vacinação que veio por São Paulo, que vacinou os primeiros 100 milhões de brasileiros e que, sem dúvida nenhuma, salvou milhares de vidas. Milhares de vidas. Então, é difícil falar de acertos, falar de erros. Eu sei de uma coisa, o João Dória, ele é isso. Ele queria acertar. Ele é isso. Ele sempre quis acertar. Eu consigo falar que, do tempo que eu trabalhei com ele, eu nunca vi um gestor público tão preocupado com a população. Trabalhador, sério, honesto, ele doava o salário dele. É uma dessas pessoas que eu falo, gente, se nós tivéssemos muito mais políticos como o João Dória, eu não tenho dúvida que esse país seria a primeira potência mundial. Infelizmente não temos, e infelizmente muitas pessoas não conseguiram ainda até hoje entender o que o João Dória fez de positivo no governo do Estado de São Paulo. Mas o tempo vem mostrando. Agora, claro, a gente também tem que entender uma pessoa que tinha um comércio, de repente fecha o comércio, ele quebra. É difícil ele não ter um rancor de quem determinou aquele fechamento, mas talvez com o tempo ele comece a pensar que aquele fechamento salvou vidas, inclusive pode ter salvo a vida dele ou dos seus entes familiares. É verdade. Então, não, foi uma coisa... Agora, quando a gente fala, puxa, ele poderia ter continuado prefeito, poderia ter se candidato à reeleição, como... e aí, quando você também fala, ele não perdeu uma eleição. O João Dória participou de 5 eleições, num curto período de tempo. Tá. Prévias para prefeito, no PSDB, sem ter nenhuma experiência no executivo, ganhou. Prefeito de São Paulo, também com menos de 1%. Primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. Prévias para governador,
com políticos antigos, renomados do PSDB, ganhou. Eleição para governador, ganhou. Prévias para presidente, ganhou. E no final não saiu candidato a presidente. Acabou. A gente pode. Então, assim, é um homem vitorioso. Agora, quando você fala, o próprio governador Tarcísio veio uma pessoa séria, uma pessoa competente, um bom ministro, um bom diretor do DENIT, não tem nenhuma experiência na vida pública no setor executivo. De repente, vira o quê? Governador do estado mais importante da nação e, inclusive, uma pessoa nascida no Rio de Janeiro. Nada contra, mas se ele perdesse, a gente estaria discutindo, será que o Tarcísio não deveria primeiro ter tentado uma experiência no legislativo, ser deputado, ser senador? Mas ganhou. A produção manda umas perguntas para nós, fala assim, ó, precisa perguntar para ele, porque ele viveu lá no Palácio, ele vai falar alguma coisa, mas a gente sabe que nosso amigo João, um abraço forte, um prazer falar bem de você aqui, João. Abraço forte aqui, estamos aqui dando uma devolutiva para a sociedade, explorando o Fernando aqui, que é um cavalheiro. Fernando, você é um príncipe nessas suas respostas, e olha que nós não combinamos nada, hein? Não, aqui é tudo ao Fernando, vivo. Vamos dar um passo para frente, que a gente quer explorar um pouquinho mais, o tempo vai ficando cada vez mais curto, precisamos aumentar a produção do nosso tempo. Ô, Fernando, vamos falar uma coisa que é muito interessante. Zanin. Zanin. A gente ouviu no Brasil várias coisas, assim, vários sons da sociedade sobre o Zanin. E num país onde o STF, com 35 anos de Constituição, tem uma missão cumprida e a cumprir ainda, né? O que você tem a dizer da eleição do nosso querido Zanin no STF? O primeiro ponto, antes de falar do ministro Zanin, o novo ministro do Supremo Zanin, eu não me simpatizo com críticas ideológicas. Então, eu não me simpatizo quando pessoas da esquerda são contra projetos criados pela direita e vice-versa. Isso acontece muito. Né? Muito. Você tem, principalmente no Congresso, aquela bancada que é contrária àquele projeto, única e exclusivamente porque foi apresentado pela oposição, pelo outro grupo político, então ele é contra. Mas o projeto, muitas vezes, é bom. Isso, eu acho que o país precisa melhorar, precisa evoluir. Se a gente não conseguir deixar de lado essas questões ideológicas, partidárias, esse ranço, e analisar o fato em si, a gente não vai conseguir andar para frente. Então, quando eu vejo muitas pessoas que não votaram no PT, não votaram no Lula, ou pessoas da direita ou da extrema-direita, que já criticam o ministro Zanin única e exclusivamente por ter sido indicado pelo presidente Lula. Em ato legítimo. E em ato legítimo, respeitando a nossa carta política, da mesma forma como pessoas da esquerda criticaram a indicação e a nomeação do ministro André Mendonça, do ministro Cássio Nunes, pelo então presidente Bolsonaro. Então, você tem que analisar a pessoa, a história da pessoa, e não quem indicou, né, se é da direita, se é da esquerda, se é do partido A, do partido B. Isso me incomoda. Então, independente de qual presidente indica um ou outro, eu posso dizer, o ministro Zanin é um advogado competente, é um homem sério, trabalhador e um homem de muita resiliência. Porque eu participei como advogado da Lava Jato. Foram muitos clientes que o escritório defendeu e foram momentos muito difíceis, eram momentos de que muitos clientes já estavam condenados pela sociedade antes da instrução ser iniciada. Então, é muito complicado você defender... um lixamento social. Um lixamento social, sem chance de defesa. Político. Então, foram momentos muito difíceis. E ele, de fato, defendeu um homem que, segundo o próprio Poder Judiciário, foi injustiçado. E não abriu mão dessa defesa. Eu fico imaginando o quão
o ministro Zanin, naquela época, foi tolhido, foi ofendido, a sua família, a sua Até esposa, recentemente os no filhos. toalete lá em Você vê, Brasília, né? num toalete, foi agredido verbalmente, manteve a postura, Sim. seguiu avante. Então, assim, é uma pessoa que eu acho que preenche muito bem essa vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, eu também conheço, é um ministro também muito competente. Tive a honra até de participar aqui de uma palestra com ele no Tribunal de Contas aqui no estado de São Paulo. Uma pessoa engajada, uma pessoa inteligente, que também recebeu críticas Muitas. àquela época da esquerda, porque Muito, tinha muito. proximidade. É uma pessoa estudiosa. O ministro Cássio Nunes é uma pessoa também que vem do Poder Judiciário, que vem representando a classe de magistrados, também é uma pessoa trabalhadora. É importante essa mudança no Supremo, né? Essa reformulação no Supremo Tribunal Federal. É um órgão muito importante e, sem dúvida nenhuma, em momentos de mais tensão, né? O país veio de uma eleição majoritária muito tensa, muito dividida. Acho que talvez na história tenha sido a eleição mais próxima entre o vencedor e o perdedor no segundo turno. E sem dúvida nenhuma, isso traz muita discussão, traz muito atrito. E no momento de atrito, de conflito, é o Poder Judiciário o órgão preparado para apaziguar ali as arestas e os conflitos. Então, é importante que tenhamos um Poder Judiciário sólido, um Poder Judiciário firme. Atuante. E nós temos. Por isso que nós temos aqui no Brasil um Estado democrático de direito, onde as leis funcionam. Claro, muitas legislações precisam ser reformadas, muitos pontos precisam ser legislados, mas é a dinâmica da sociedade, da vida, das reformas. Isso é dinâmico, isso é um trabalho diário para todos nós brasileiros. Mas que existe um legislativo atuante, que existe um executivo atuante, que existe um judiciário atuante, que se respeitam as esferas, que existe democracia, que um dia você ganha uma eleição, no outro dia você perde uma eleição, a vida que segue e bola para frente. Eu me lembro uma vez que eu estava com alguns colegas seus, secretários de governo, e aí você estava num canto lá no palácio, alguma festividade, algum evento no palácio, e eu disse a esse colega seu, assim, um minutinho que eu vou cumprimentar o doutor Fernando, o secretário, falou, Agostinho, ministro do STF. Vai cumprimentar o ministro, porque você era tido como... Agostinho, o Fernando está aqui de passagem, ele vai ser ministro do STF. E eu fiquei com aquela boa impressão, porque você sempre sorridente, sempre simpático, e construindo dentro do teu trabalho uma aliança que, graças a Deus, ficou no nosso estado como uma boa lembrança do teu legado. Eu, como paulista, como paulistano, eu sou grato a você. Fernando, 35 anos de Constituição. O país caminha numa evolução? O país está retroagindo ou o país está dentro do que as ordens planetárias, mundiais e do Ocidente nos remete? Nós estamos no caminho certo nesses 35 anos de Constituição? Teu sentimento como jurista, 35 anos, evoluímos? Estamos patinando? Evoluímos. O Brasil evolui, principalmente quando você compara com outras nações e você vê aí muitas nações com problemas, né? Problemas de respeito aos direitos humanos, problemas de respeito à legislação. E você vê que o Brasil caminha positivamente, mas é claro, como brasileiro, como apaixonado pelo Brasil, a gente sempre quer ver mais. A gente quer mais evolução, a gente quer mais crescimento, né? Então, precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar apostando, precisamos investir em educação, precisamos preparar a nossa população para um presente, para um futuro, precisamos sim combater a criminalidade, precisamos reformar determinadas legislações, como o Código Penal, como o Código de Processo Penal. São legislações de 1940, então são legislações, meu Deus do céu, que têm 83 anos, precisam ser reformadas, melhor adaptadas para que a gente consiga, moderno, de fato,
trazer uma melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. Isso não tem a menor sombra de dúvidas, mas eu diria que estamos muito bem, sim. Você acredita que o nosso STF, STJ, o TSE, eles estão preparados, têm se preparado para enfrentar essa modernidade que hoje não é só, não vou nem dizer as fake news, e essa posso, pelo meu sentimento, afirmar que o nosso sistema jurídico, o nosso judiciário atuou firme, tem atuado firme, embora sem experiência, porque era uma coisa nova. Mas na questão da modernidade, a inteligência artificial, hoje nem é o chat GPT, mas tem vários da Microsoft, um que é 230 mil vezes mais forte que eles. Como é que isso para o teu setor, eu vou até focar no seu setor, judiciário, impacta hoje com a decisão nos processos juízes, os TJs com tantas ações, essa aceleração extraordinária da tecnologia a favor do... É um mundo novo. É um mundo novo, é um mundo virtual e é um mundo muito rápido. Então, o que antigamente você propagava em semanas, em meses e por um número reduzido de pessoas, hoje você amplia essa informação para milhares de pessoas em fração de segundos. E não há justiça célere no mundo que impeça, em fração de segundos, isso de ser divulgado. E com isso, você tem um lado positivo da velocidade da informação. Mas você tem um lado negativo quando essa informação é falsa ou essa informação é ofensiva. E aí é que o Poder Judiciário entra. Então, ele tem que entrar com legislações firmes para punir quem pratica esses tipos de informação ofensiva ou informação mentirosa, e tem que punir quem propala essas informações, quem não se responsabiliza por essas informações, quem não checa essas informações. Então, é muito importante a regulamentação, sim. Aquilo que se diz, não, a liberdade tem que ser... A internet tem que ser livre. Não dá. É evidente que ela tem que ser livre. É diferente da comunicação. Ela tem que ser livre com as regras para aqueles que burlam a legislação e que praticam condutas ilícitas. As condutas ilícitas, automaticamente, elas são livres. Sem dúvida. A gente está preocupado, falando como Poder Judiciário, em proteger as pessoas de serem vítimas de informações mentirosas, vítimas de ofensas à sua honra objetiva, honra subjetiva. E para isso que existe crime de calúnia, crime de difamação, crime de injúria, ações indenizatórias em razão dessas falsas informações, porque uma pessoa em fração de segundos, Agostinho, ela pode ter a vida inteira dela assim, arrasada, destruída. E é difícil a recuperação. É difícil. Em alguns casos é quase que impossível. É difícil. Por mais que você depois coloque a informação verdadeira, a maioria das pessoas que leram a informação falsa não são as mesmas que vão ver a informação verdadeira. Verdade, então, verdade. Mas temos que também conviver com isso. Isso faz parte da nova sociedade digital. Fernando, a gente tem um problema na cidade de São Paulo, e nós estamos aí caminhando para um pleito de eleição ano que vem. Como você, que esteve no governo, como cidadão, você é paulista, como pode se tratar ou se resolver o problema da Cracolândia, que se amplia a cada momento? Claro que ele se amplia no mundo inteiro, deve ter um fator aí que os grandes líderes deveriam... eu até faço uma particularidade a você, uma vez, vou dizer aqui no programa, porque eu fui entrevistar o presidente Fernando Henrique Cardoso na sala dele, lá na Rua Formosa. E eu fiz a pergunta para ele, e ele tinha dito que ia dar uma palestra com o Bill Clinton, com não sei quem, para jovens sobre drogas. E aí eu apontei para ele, presidente, permita-me, ali, do outro lado, no Viaduto do Chá, é o João Dória, prefeito do seu partido. O senhor acha que dá para o senhor juntar com ele, em vez de ir lá no Bill Clinton, dar a mão para ele, vamos ajudar a resolver o problema da Cracolândia? Ele me deu uma aula ali, como sempre, um esclarecimento assim vultuoso. Mas eu confesso que eu não fiquei convencido do propósito. Mas eu pergunto a você, impossível, não tem uma solução para a Cracolândia? Ou esse é um problema que vai se alastrar,
Líderes vão deixar de tomar decisões para não perder voto? Como é que se trata esse tema da Cracolândia, Fernando? Agostinho, é um tema muito delicado. E é um tema que acontece em São Paulo, que acontece em outras grandes metrópoles de outros grandes países desenvolvidos, inclusive. Então, não é, inclusive hoje, o problema financeiro, não é, a falta de dinheiro para investir. Inclusive, você pega Nova York, que tem um problema parecido com o problema de São Paulo, com a população em situação de rua. Mas é importante aqui para o nosso telespectador, primeiro fazer uma definição, distinguir os 3 tipos de internação, tá, dessa população. Nós temos a internação compulsória, a internação que é aquela que o Poder Judiciário determina uma internação, mesmo o internado não querendo ser internado, o paciente. Você tem a internação voluntária e a involuntária. Qual a proporção dessas A três? voluntária, ela é quando o próprio paciente, Eu quero ser eu internado. quero ser internado e ser tratado. E a involuntária é quando um terceiro determina. Interno então- e meu filho. Interno meu filho. Então hoje, o que eu entendo que precisa ser muito bem trabalhado é sim a gente analisar essas pessoas, e eu sou um defensor dos direitos humanos. Essas pessoas que se encontram morando numa situação subhumana, dependentes químicos, e ali morrendo, acabando com a sua saúde, eu entendo que deve-se analisar a situação específica dessas pessoas, principalmente assistência social, principalmente os médicos, com a participação da sociedade. Muitos não têm familiares, então não podem determinar a internação involuntária. Mas o médico, ele pode determinar essa internação. E aí as pessoas, muitas vezes, essa é uma discussão grave que se tem na sociedade civil, se ele pode fazer essa determinação e a pessoa ser, naquele momento, mesmo não querendo, internada e tratada, ou se isso ofende o seu direito de ir e vir. Eu entendo que esta pessoa, nesta situação, deve ser internada. Porque da mesma forma que nós defendemos o direito de ir e vir, nós defendemos o direito à vida. E se eu sou um médico e tenho aquela determinação de salvar a vida de uma pessoa, eu tenho que salvar. Eu vou te dar um outro exemplo. Caso de aborto. A nossa legislação, que é outro tema polêmico. Muito. A nossa legislação, ela estabelece 2 possibilidades de aborto legal. O aborto oriundo do estupro e aquele outro aborto relacionado ao risco da mãe falecer. Tá. Aquele aborto que traz um risco à saúde da gestante. O do estupro, você sabe quem decide, Agostinho? Não. A mãe. E não é nem o pai, é a mãe. É a mãe, eu Quero quero ter o abortar, não quero ter o filho dessa pessoa, não Sabia. tenho, eu não quero, eu tenho. O outro, do risco, a vida da gestante, você sabe quem decide? Não. O médico. Porque a legislação, Vai inteligentemente, perguntar pelo doutor? entendeu que a mãe, na maioria das vezes, prefere arriscar a própria vida para ter aquele filho do que realizar o aborto. Então, é um momento que a legislação passa o poder de decisão para o médico. Então, é esse o meu ponto de vista, no sentido de defender que num dependente que se encontra numa situação como aquela, o médico tenha Então, mas o Fernando, poder de determinar aquele tratamento. então eu vou agora como cidadão, morador que vejo e... Depois eu tenho que concluir uma outra. Não, conclua. Então, vamos lá. Existe aquele que também mora na rua, que é o traficante, que é aquele que vende, aquele que entrega a droga. Era aí que eu tinha... Esse é separado do dependente. Esse não precisa de tratamento, esse não precisa de assistência social, esse não precisa de medicamento. Esse precisa ser preso, processado criminalmente e condenado. Esse é uma outra situação. Então, você tem 2 situações no mesmo local. Então, mas a minha pergunta era, você pegou no ponto certo, que eu ia justamente nisso, que é o tráfico, né? Uhum. Alguém alimenta o processo. Agora, não te parece que o tráfico está aumentando mais confortável, uma vez que a população
de moradores de rua, que a gente, com todo respeito aí aos moradores de rua, que a gente sabe que deve ter várias razões, perdas econômicas, problemas familiares, mudança aí nos projetos imobiliários da cidade que acabam retirando as famílias para ocupações outras aí, que moravam em ocupações irregulares. Mas não te parece que o traficante está imune? Eu não ouço nos jornais nenhuma comunicação oficial nos últimos anos que, assim, olha, o serviço de inteligência da prefeitura do governo do estado prendeu uma quadrilha de traficantes de crack em São Paulo, que é o objeto droga mais grave que está aí. Eu não ouço. Quais são as notícias que você tem o general João Camilo Pires de Campos, que era o secretário de Segurança Pública? Ele te dizia assim, ó, prendemos o traficante, diminuímos isso existe? Os índices de violência no estado de São Paulo reduziram muito nos últimos anos. E muitos traficantes foram presos. Inclusive, não só o general Campos, secretário de Segurança Pública à época, como o delegado ali do centro, da seccional, Dr. Roberto Monteiro, sempre me deu muitas informações. Inclusive, eu cheguei a participar com ele de operação em que ele prendia esses traficantes. Então, assim, muitas operações foram feitas. Agora, é o sentimento, Agostinho. O estado de São Paulo tem hoje, eu acho que um índice de, se não mudou, mas 6 homicídios por 100 mil habitantes. Tem estado que tem 60, 70 homicídios por 100 mil habitantes. A média nacional é de 20 a 30 homicídios por 100 mil habitantes. A cidade de São Paulo tem um índice de homicídio menor que o de Nova York. Então você fala, é uma cidade segura? Não, não é. Porque nós temos 12 milhões de pessoas morando na cidade de São Paulo. Então, se você pegar 5 para 100 mil por ano, você faz a conta quantos morrem na cidade de São Paulo. Sim. E toda vez que se perde uma vida, toda vez que a pessoa pratica um tráfico, toda vez que você vai numa rua e vê um morador em situação de rua, você tem um sentimento de insegurança, você tem um sentimento de falta de gestão pública, mas não é fácil você, numa cidade tão grande, num país tão grande, você conseguir simplesmente evitar e tirar a população da situação de rua. E até porque, assim, eu participei um pouco disso, a gente tinha aqui, a secretaria, inclusive, era no pátio do colégio, aqui no centro, na frente, pessoas ali dormiam e continuam dormindo. Existia sempre um respeito muito grande a essas pessoas, mas um trabalho ali da assistência social de convencimento dessas pessoas de planos de recuperação, né, de tratamento ambulatorial, de capacitação, de empregabilidade. Quantos eventos nós fizemos, inclusive ali no pátio do colégio, com essa população, com exames, com vacinação, com medicamento. E muitas pessoas, Agostinho, não querem sair dali. Tem esse lado complicado que muitas vezes a pessoa não é nem um dependente. Ele é uma população em situação de rua, uma pessoa que reside na rua e que gosta de morar ali na rua, tem uma vida ali na medida do pensamento daquela pessoa, da condição daquela pessoa, uma vida mais cômoda, ela recebe comida, as pessoas ajudam, e tá bom ali. A gente, inclusive, as assistentes sociais sabiam os nomes. Tem a Dona Maria, que tem uma casa lá em São Bernardo. Mas ela na semana vem e fica dormindo aqui. Mas não te parece, uma vez, conversando com o governador Greca, aqui, o governador, ele é prefeito, ele já foi governador, como prefeito aí de Curitiba, agora nesse mandato, ele me disse o seguinte, eu tenho os mesmos moradores de rua que tem em São Paulo proporcional, tenho o mesmo usuário de crack que tem no estado de São Paulo, muito bem, na cidade de São Paulo, mas eu tomei uma medida diferente. Quando me pediram, o padre Lancelotti dele, lá, você tem que me ajudar e dar comida, eu dou, mas você também tem que me dar, o que você me dá? Eu vou te ajudar, eu quero, o que você me dá? Eu te dar o quê? Você tem que me entregar alguma coisa, né? A troca. Eu falei, então me diz o que o senhor quer. Eu quero que a quem eu vou dar comida, coma como eu como, com dignidade.
mãos lavadas e sentado em algum lugar. Na calçada eu não vou dar, para o cara comer na calçada. Comida minha ele não vai levar. Para comer que nem um animal, eu não vou dar. Então o senhor escolhe. Qual das duas o senhor quer? Então, conta ele, o prefeito Greca, que pode estar nos ouvindo aqui, me disse ele claramente, falou, não foi fácil. Mas o cara chega para mim e falou assim, você tem que me ajudar a ajudar os pobres. Eu ajudo. Mas você tem que me ajudar a transformar o pobre em não pobre pro resto da vida. Porque eu vou dar comida para ele hoje, amanhã ele vem buscar comida, e aí nós não paramos mais. Ele não evolui. Tá fácil. Eu quero ele com a mão lavada, sentado para comer, e aí põe foco ele bem entender da vida. Porque, diz o Greca, assim que ele pegar o gosto pela dignidade, ele não joga fora de novo. O problema é que ele tá sem dignidade nenhuma lá na rua. Você dá comida, ele come com a mão. Você não fez nada por ele. Ele nem te reconhece, nem foi obrigado. Então, eu pergunto a você, Fernando, nessa colocação, a maior cidade da América Latina, o estado de São Paulo, se fosse um país, seria a 19ª economia do planeta, como você mesmo falou, passou o orçamento em alguns momentos do federal. Não tem um lado econômico que a gente... Nós já vimos na Faria Lima, alguém que construiu um prédio e a lei falou, de edificação falou, tá bom, então você tem que deixar aquela casinha vazia, fazer um baita jardim e fez as 2 torres no centro da cidade. Não dá para dizer para alguém, você quer fazer um prédio? Faça o que vocês quiserem lá, mas vão ter que me dar ambulatório, que eu vou preparar. E aí, Padre Lancelotti, nós vamos respeitar os direitos humanos ou não, vamos ter que triar. E na rua não dá para ficar mais. Se quer morar na rua, nós temos que dar condições para ele morar na rua. Não tem um lado econômico que pesa nessa hora, Fernando? É um sonho. É uma decisão difícil. É muito difícil. Não é uma decisão fácil. Mas por quê? Onde pega? Além dos direitos humanos que você colocou, mas na defesa do direito humano, você não... Por exemplo, a Constituição Civil, ela tem uma atividade... Eu vou te dar um exemplo. Você pode simplesmente determinar que as pessoas não entreguem mais comida ali para a população em situação de rua. Porque é uma comida, salvo se tiver nota fiscal, se tiver uma informação de que a comida não tem nenhum tipo de problema, né, está certificada pela Anvisa, você pode criar uma dificuldade dessa. Aí você começa a meio que direcionar aquela população a ir num local digno se alimentar. Eu estou imaginando um pouco o dia a dia da vida pública. No momento que você faz isso, evidentemente, parte da população já vai contra a sua medida, né, dizendo que você está impedindo essas pessoas de receberem uma alimentação. E, evidentemente, você pode até tomar ação civil pública em razão dessa determinação de proibir que aquelas pessoas recebam uma alimentação. Então, assim, é tema complexo. É tema complexo. É difícil. Eu, Fernando, não tenho nenhuma pretensão política. Hoje, voltei para a minha querida advocacia, cuido dos meus clientes, aceitei agora um desafio de ser coordenador do curso de Direito da FAP, né? Beleza. Onde eu lecionei durante quase 15 anos, antes de ser secretário, lecionava Direito Penal, Processo Penal, e agora voltei para coordenar esse grupo notável ali de professores, de alunos. Gosto muito do Centro Universitário FAP. Mas eu, se chefe do Executivo fosse, provavelmente tomaria essas medidas mais rígidas. Porque não sei o que aconteceria comigo, mas eu provavelmente tomaria tanto as questões do combate ao tráfico, como também das internações compulsórias, das internações voluntárias, das internações involuntárias, do tratamento. A minha opinião pessoal, e não recrimino quem tem uma posição diferente. Eu entendo que naquele momento, aquele mesmo exemplo da gestante, né, que está sob risco de perder a vida se tiver aquele filho, e que o médico decide o seu futuro e decide abortando o seu próprio filho. Olha que situação delicada. Então, eu acho que há situações, claro que há situações que não há essa necessidade da internação, mas eu entendo que há muitas situações ali com a população em situação de rua, de que a internação ela é necessária para defender a saúde e os direitos humanos daquela pessoa. Não tenho a menor dúvida disso. É um posicionamento meu.
E é assim que eu agiria. Eu me somo com você, porque eu acho que o estadista que vem para entrar para a história, repito, como paulistano, o desagradável que é ver um ser humano vivendo como um animal, que você passava naquela rua, não via, tá vendo? Agora estão vendo comunidades, famílias, né? Eu fico pensando, Isso é falta de dignidade humana. Isso é Viver dessa forma, para mim, é falta de dignidade humana. Porque eu sempre falo assim... Como que o poder público, que tem o dever de cuidar da vida, da integridade dessa pessoa, fica inerte? Então, como é que você vai? Então, eu vou te dar alimentação, mas eu não estou preocupado com a sua dignidade. As campanhas, né, que a gente percebe, o que me chama a atenção, Fernando, e é uma pergunta para nós dois sem resposta, mas fica à vontade se quiser responder, o que pode atrair um candidato a ser prefeito? Por exemplo, na cidade de São Paulo, qual é o motivo que um desses candidatos que estão aí fala, eu quero ser prefeito da cidade de São Paulo? Para quê? Se não exercer a sua grandeza para poder... Eu vou mergulhar nisso. O que a gente vê é que não há um sentimento de um líder que pudesse hoje... Vai na televisão e diz o seguinte, olha, eu vou enfrentar isso aqui, eu vou perder as 500 próximas eleições, mas eu não consigo ver o meu povo, meu semelhante, sem nenhuma dignidade. Mas eu acho que você... Mas assim, eu só acho importante, repito, o tema é muito delicado, mas eu participei de algumas reuniões com o prefeito Ricardo Nunes. À época até, inclusive, ele ainda era o vice-prefeito, mas o Bruno Covas havia nomeado ele para cuidar desse tema população em situação de rua. E é uma pessoa que se preocupa com o tema e é uma pessoa que toma as decisões que entende corretas com relação ao tema. Não é uma pessoa que não analisa. Mas que eu estou falando do conjunto, porque a gente, para proteger um pouquinho os sistemas, é que, assim, nós já vimos a ação que alguém faz alguma coisa, uma entidade de proteção do centro, uma ONG que foi criada ali, são várias, né? Que vai lá tentar recuperar o Largo do Aroucho, por exemplo, aí faz um banco diferente, divide o banco no meio para não ter um uso indevido do banco, aí vem uma entidade de proteção dos direitos, mas não pode, isso aqui tem que ser banco para dormir. Aí as mesmas entidades de proteção vão ficar lá na secretaria, vão acampar nas secretarias, porque não querem que certas medidas de retirar barraqueiro ocorram no centro. A minha dúvida é todo o poder reunido, Ministério Público, Tribunal de Justiça, governador, prefeito se reunir. E nós estamos aqui 18, nós somos o poder desse sistema. E o governo federal, inclusive. E federal. E nós estamos aqui para decretar o fim da ausência da dignidade pública. E nós vamos... Isso quer dizer o seguinte, inclui diversidade, inclusão, etc. Mas, especificamente, num dos capítulos da morador de rua. Então, as entidades que os defendem, que se organizem, porque nós vamos construir, e aí a construção civil vai pagar por isso, os setores que estão ganhando dinheiro com a evasão de áreas da cidade, estão indo para outros, estão ganhando dinheiro, porque tá valor, destrói, despenca. Mas, enfim, Fernando, é um papo longo, que um dia eu vou te convidar novamente para a gente avançar um pouquinho mais nesse papo social. Mas eu queria um capítulo que nós não abordamos aqui, e eu tenho uma dúvida cruel, vou pedir minha produção aqui, por favor, que vai trazer aqui uma coisinha para você me esclarecer, Fernando, que é o seguinte, eu não consigo entender, porque eu jogo tênis. Eu jogo também, tênis. Agora vamos lá, olha aqui, põe aqui do meu lado, por favor, vai aqui, obrigado, Lucas, põe aqui do lado, aqui. Fernando, como é que alguém sai com uma sacola dessa aqui? Esse aqui eu ganhei de um amigo meu. Como é que eu sei o que eu tenho que fazer com este taco aqui? Olha aqui, eu tenho um taco, você que é um jogador de golfe, 2 tacos. Olha aqui, vamos tentar... O taco é bom, ó, o ferro é bom. Jogador de golfe que você é. Aqui, mais um taco, você vê que eu ganhei isso aqui de um amigo, falou que você precisa jogar golfe. Falei, tá bom, eu não usei ainda. Falei, como é que você sabe qual taco você deve usar? Em que movimento você vai usar ele? E tem um maluco aqui, ele usa até uma meinha. Aqui, isso aqui. Esse é o híbrido. Tem mais, esse é pata, é a madeira. Então, peraí, vamos pegar a madeira. Para quem está nos assistindo aqui, jogador de golfe, olha aqui, como é que alguém tem coragem de sair de casa para levar isso para um campo de golfe? Eu vou parar aqui, que tem mais 1, 2, 3, 4 aqui. Gustinho, eu sou um jogador de golfe, eu sou um esportista. Então eu gosto de fazer esporte, eu cuido da saúde, eu acho importante
a gente cuidar da saúde, estimulo as pessoas a fazerem esportes. Acho que é bom para o corpo e bom para a mente. E o golfe é um esporte de resiliência, porque é um esporte que é você contra você mesmo. Não é um esporte coletivo, Qual é o processo não de dá para o disputa? outro te ajudar. Vou te fazer pergunta de leigo, tá? É você contra você mesmo. Você tem o seu handicap, o seu nível de jogo, e você joga contra você mesmo. 10 tacadas para... Um tem 15 tacadas a mais, o outro tem 0. Então, se o meu índice é 20 tacadas a mais que o 0, o do Tiger Woods é 0. Então, eu posso jogar com o Tiger Woods. Só que eu tenho 20 tacadas a mais que o Tiger Woods. Ou seja, se ele jogar mais 2, ele jogou 2 a mais do que o nível dele, que é 0. Tá. Se eu de 20 jogar 19, eu joguei uma a menos e ganhei do Tiger Woods. Então, você consegue jogar com todo mundo, independente do teu nível. Você joga contra você mesmo, contra o teu nível, contra o teu índice. Mas é um jogo que você... E é por isso que muitas pessoas, quando começam a jogar golfe, não param mais. Você treina a frustração. Eu nunca tinha ouvido isso. Você treina a frustração. É um jogo de 4 a 5 horas, dependendo do ritmo, de quantas pessoas estão jogando. Pode jogar de 1 a 4, se o ritmo está lento, se um jogador é mais lento, se o grupo da frente está atrasando. Então, varia de 4 a 5 horas. E você vai errar mais do que você vai acertar. Isso é o natural da vida. Mas eu nunca tinha ouvido isso, que você administra um grau de Então, frustração você competição com você mesmo. exercita a frustração. Porque toda vez que você erra, você se frustra. Então, você está todo dia jogando e treinando a frustração. A gente brinca, eu brinco assim, muitos ex-presidentes dos Estados Unidos jogaram golfe. Tirando o presidente dos Estados Unidos, que a bola ia fora, o segurança jogava a bola para dentro, que é presidente dos Estados Unidos, mas você manda a bola fora, você erra a bola, você pateia para botar no buraco e erra, a bola fica na ponta. Agora, Fernando, como é que você escolhe, Então, eu acho muito bacana. Eu acho que... Mas como é que você escolhe? Por exemplo, você pega um taco como esse aqui, como é que chama esse aqui? Tem nome? Deixa eu ver, é um ferro... Esse é um ferro 6. 6. Ele vai por número, vai até do 4, 5, 6, 7, até o 9. Tá. Depois vem o pitch, vem o edge e vem os de approach. E ele para quê? Pra ele tem um ângulo, ó, ele tem um ângulo e uma altura. Quanto mais assim ele é, mais a bola vai subir e andar menos. Entendi. Então você, num determinado momento, você vai sabendo quantas jardas, qual a distância que aquele teu taco joga. Por exemplo, você pode pegar esse mesmo ferro e jogar 60 jardas, eu jogar 80. Então, sempre que eu quiser jogar 80 jardas, eu tenho que pegar esse ferro. Então, além de ter que acertar a bolinha, você tem toda uma estratégia num campo de golfe. Caramba. De qual taco eu vou pegar, qual tipo de jogada. Se eu vou fazer uma jogada por cima alta, eu vou pegar um taco assim. Se eu vou fazer uma jogada baixa, eu posso pegar um taco assim e jogar mais fraco. Quer dizer que você vai ter... nós temos que, então, saber a numeração, que é... Isso, que o ângulo vai estar mudando. O ângulo de inclinação. Ó, por exemplo, esse... Ó, olha esse ângulo aqui. E aí você pega esse outro ângulo aqui, ó. Olha como ele muda, ó. É verdade, eu nunca tinha percebido isso. Então, esse aqui, ele vai andar muito mais longe que esse daqui. Já você tem gramas diferentes. Porque quando você está num campo, o campo ele é todo irregular. Sim. Você bate uma bola assim, você bate outra bola assim, você bate uma bola numa grama molhada, numa outra seca. Então, muito cá entre nós, a chance de você errar num jogo de 4 horas com 100 e poucas tacadas é enorme. Enorme. Então você vê muitas pessoas nervosas, você vê pessoas bravas, e eu me divirto. Até no campo de golfe eu me divirto. Porque é uma eu sensação... me divirto e eu exercito. É a humildade. Olha, quando eu era novo, eu jogava tênis. E eu já aprendi no esporte, acho que é um grande ensinamento para os pais, principalmente colocar os filhos pequenos no esporte, para as pessoas aprenderem a perder. É importante a gente saber perder. Sim, em tudo. Tudo. Perder na política, perder um processo, perder um jogo, o seu time de futebol perder um jogo. Você tem que saber perder. Faz parte da vida. Então, isso aqui é um baita exercício para as pessoas. Claro,
aprenderem a perder, mas gostarem de ganhar, porque é um esporte competitivo. Eu adoro. Você passa 4 horas competindo. Eu vou jogar com você contra porque você. eu ganhei isso aqui de um amigo. Vamos jogar, você vai perder, mas vamos jogar. Um amigo me levou para assistir, gostou? Não, é um máximo. Aí eu Agostinho. então Vamos jogar, um jogo vamos completo, jogar. me deu tudo. Minha casa de campo tem um campo, na minha casa de campo tem um campo de golfe. Nós vamos jogar. Vamos jogar. Fernando, olha, o nosso tempo bateu aqui no limite, a nossa produção já me acusa ali, mas olha, em primeiro lugar, antes de passar a palavra final, comumente aqui os nossos convidados dirigem, olhando para aquela câmera, uma voz, uma palavra para os jovens de todas as idades, sobre o Brasil, como você está sentindo, essa nova respiração política, né? Sem defesa do A ou do B, mas assim, a sua mensagem. Mas antes dela, eu quero te agradecer, quero que você volte aqui, porque você tem uma energia muito peculiar, muito própria. Você sorri quando a coisa está assim, apertada, você dá umas respostas agradáveis. Você é um príncipe da relação pública, que a nós, eu aqui não elogio, sou seu amigo, mas você nos mostrou que é possível ser um servidor público, tendo sido, e é um empresário, um homem que administra um grande escritório de advocacia, e sair de lá mais feliz do que entrou pela missão cumprida. Então, isso para nós é de uma glória, Fernando, sem tamanho. Então, irmão, obrigado. A câmera é tua para você dar uma palavrinha para a nossa audiência. Obrigado e vamos voltar, hein? Luxinho, queria falar, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui conversando com você. Repito a minha admiração que tenho para com você. Eu queria falar com os brasileiros, com as brasileiras, com aquelas pessoas que moram aqui, que eu sou, de fato, um apaixonado pelo nosso país. Eu amo o nosso país, eu amo o nosso povo que vive aqui nesse Brasil. É um povo sofrido, é um povo que sente, né, o dia a dia, as dificuldades, mas é um povo otimista por natureza. E eu gostaria muito que nós nos exercitássemos a esquecer as ideologias, esquecer as posições partidárias e trabalhássemos para ter um país melhor. Então, se nós temos um governo federal, hoje, com a presidência do Lula, uma pessoa da esquerda, vamos torcer para o Lula dar certo, vamos torcer para o nosso Brasil dar certo. Se nós temos no estado de São Paulo um governador da direita, vamos torcer para o estado de São Paulo dar certo. Vamos ajudar o Tarcísio a fazer um bom governo. Se nós temos um prefeito de centro-esquerda ou de centro-direita, vamos ajudá-lo a governar na cidade de São Paulo. Vamos torcer, vamos colaborar para que as coisas funcionem melhor. Vamos apoiar projetos positivos, independente de quem cria aqueles projetos. Se a reforma tributária é positiva, vamos torcer. Se o arcabouço fiscal é positivo, vamos torcer, vamos trabalhar, vamos falar com nossos representantes no legislativos, vamos cobrar as reformas legislativas, vamos exercer o nosso papel como cidadão e cobrar dos nossos representantes que façam com que nós tenhamos mudanças importantes para o Brasil evoluir. Vamos parar de criticar por criticar. Isso é uma coisa que eu peço e eu gostaria muito que a gente cada vez mais evoluísse nesse tema. E claro, eu não estou dizendo, eu não sou contrário à crítica. Eu sou favorável à crítica. A crítica é positiva, a crítica traz debate, ela traz enriquecimento na análise do tema, mas a crítica com conteúdo, a crítica racional. Não a crítica por ser crítica, por eu não gostar daquele partido político ou eu não gostar daquela pessoa. Então, tudo que ela quiser fazer como ente pública, eu vou ser contra. E eu não digo isso também só na vida pública, hein? Eu digo isso na sua vida normal, seu colega de trabalho. Não é porque você não gosta dele, que ele faz um trabalho importante para a sua empresa, que você não vai aceitar aquele trabalho. O seu vizinho no prédio, o teu síndico, você não vai com a cara do teu síndico, então tudo que ele quer propor no prédio você vai votar contra porque você não gosta dele. Vamos parar com isso, vamos pra frente, gente. Vamos ser felizes, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. E jogar golfe. E vamos jogar golfe. Vamos jogar e golfe. Trabalhar. Obrigado, Fernando. E educar os nossos filhos. Maravilha. Obrigado, Fernando. Imagina. Maravilha.